Meus amigos, a história é feita de registros. Então, para aproveitar esse momento, eu, Giovanni Nemete Torres, estou aqui com os meus amigos, o professor Ângelo Delfim e o jornalista Eduardo Sicarelli, para contar para vocês um pouco das histórias do cinema aqui de Lavras. Para fazer isso, nós fazemos uma pesquisa tanto nos documentos antigos existentes, como também nas memórias que as pessoas mais velhas têm da história do cinema aqui de Lavras. E como é que começa essa história? Nas nossas pesquisas bibliográficas, nós encontramos no jornal Folha de Lavras, que era escrito pelo professor Azarias Ribeiro, justamente no dia 29 de junho de 1900, quer dizer, justamente 5 anos depois da invenção do cinema, vieram para cá dois alemães, Gustavo Wischneck e Max Sterhut, vieram com uma máquina de cinematógrafo, que era justamente considerada a invenção do século naquela época, e fizeram a primeira exibição pública de cinema aqui em Lavras. E curiosamente temos cenas desses filmes que foram exibidos aqui. Um deles era um jornal, um telejornal da época, que era cenas da Guerra dos Boeres, que aconteceu na África do Sul. E o outro era uma produção cinematográfica dos irmãos Lumière, que é justamente A Paixão de Cristo. E isso era uma coisa que chamava muita atenção da população. E depois que esses dois alemães vieram para cá, era um cinema itinerante, não temos mais relatos nesses anos do início do século. Mas logo depois, em 1910, veio novos cinematógrafos para cá, e inclusive justamente nessa época estava sendo construído a Matriz de Santana. E para a construção da Matriz de Santana, o padre Severo Malaquias, ele fez um artifício para atrair recursos para a construção. Ele alugou o espaço da nave da Matriz para exibição de cinemas. E é curioso que muitas pessoas pensavam, mesmo que era uma igreja ainda em construção, se era adequado a exibir filmes nesse local. E existia todo um regulamento que, para exibir o filme na igreja, o padre deveria estar presente, as mulheres e os homens deveriam sentar em bancos separados, e o Santíssimo deveria ser coberto nessas ocasiões. Era o regulamento da época. Isso foi lá por volta de 1910. E pelo visto, era uma atividade que trazia muitos recursos e atraiu os empresários a ampliar esse negócio. E justamente um deles, que era o Francisco Pisolante, resolveu alugar o antigo Teatro Santana justamente para transformar ele num cinema. Então ele alugou o teatro por 20 anos e fez uma reforma. E é muito interessante que esse teatro que existiu aqui, o professor Ângelo, ele é uma testemunha ocular, ele chegou a frequentar o teatro. Ângelo, como é que era o teatro aqui que tinha na Rua Santana? O teatro, ele foi construído, o prédio, em 1862, e chamava-se Teatro de Santana. Depois, como o Giovanni disse, o Pisolante alugou e fez uma reforma baseado no Teatro Scala de Milão. Ele inaugurou o teatro em 1917 com a ópera Aida, de Verdi. O teatro nosso, dos teatros do interior do Brasil, ele só perdia em luxo e beleza para o Teatro do Imperador de Petrópolis. Ele era o segundo teatro do interior do Brasil mais bonito e mais opulento que existia. Pois é, então o teatro ele foi construído em 1862 e ele foi demolido em 1962. Mas com a demolição do teatro também, passou alguns meses, não sei, nós
foi inaugurado o Cine Brasil, em 1962, que é um filme, o primeiro filme, A Revolta dos Escravos. E nós tínhamos também o Cine P, lá embaixo na Zona Norte, e depois, mais tarde, foi construído... O Cine P foi numa ilha com você, em 1949, inaugurado. Não sabia. E depois teve a inauguração na Zona Norte do Cine Rio Grande. Sabe? Foi o mais novo. Foi o cinema mais novo. Né? Então foi isso. Lavras, o teatro municipal, né, o cinema. O cinema era a única distração que o povo tinha em Lavras. Era o cinema. Então a gente tinha muito... Todo domingo tinha matinê. Antigamente eles escreviam matinê e soirée, quer dizer, de manhã e à noite, né? E o filme na matinê, eles apresentavam muitos seriados antigos, assim, feitos em Hollywood, né? Esses seriados que a gente vê em televisão. Essas coisas não, eram outras coisas completamente diferentes. E depois que a gente saía da matinê, a gente vinha para a horta aqui de casa fazer o que foi feito lá. Imitando, a gente brincava de mocinho e bandido. Até o meu irmão um dia amarrou uma tora de árvore na jabuticabeira com corda de nylon e nesse dia eu era o mocinho. E brigamos, ele vai lá, solta a corda, a hora que a tora vai caindo, rola assim, ela cai, em tempo de cair em cima de mim. Mas tudo que a gente via lá no cinema, a gente queria fazer. Aqui em Lavras tinha um apelido de Tim, porque o seriado que hoje falou era o seriado do Tim McCoy, era um faroeste que tinha, sabe? E eu assistia os seriados do Tim McCoy com meu pai, que meu pai gostava. E esse Tim, ele ganhou esse apelido de Tim McCoy, esse personagem de Lavras, porque ele estava assistindo uma cena e o personagem, o mocinho do filme, o Tim McCoy, estava andando assim, o bandido por trás. E esse rapaz de Lavras gritou, atrás, Tim! Aí, coincidentemente, o Tim McCoy virou e atirou no bandido. Aí ele falou, tá vendo, você não avisa? E ficou com aquela coisa. E ele começou a imitar o Tim McCoy. Ele andava com o chapéu igual do Tim McCoy, essa coisa. E teve uma cena muito engraçada. Ele saiu de um seriado desse aí e passou ali na padaria São Jorge, comprou 2 biscoitão, colocou os 2 no bolso assim e foi para casa dele. Chegou lá, ele tirou o biscoitão assim, chutou a porta e entrou com os biscoitão assim. A avó dele pegou uma mão de pilão e começou a bater nele e gritava, eu Tim, quase matou ele, teve que ser internado, inclusive. Então tem essas histórias, esses personagens são muito engraçadas mesmo. Eu queria te contar também uma coisa muito interessante. Num desses seriados do Tim McCoy que eu fui com meu pai, teve uma cena lá que o sujeito deu um soco no outro, ele caiu, sabe aquele pau assim de amarrar cavalo? Ele ficou pendurado naquilo. Eu era criança, eu fiquei impressionado com aquela cena. Aí no dia seguinte, durante o dia, nós passando ali na rua Raul Soares, tinha o bar do Julinho, que era o bar que fazia fundo com o cinema. E o senhor Julinho chamou meu pai para mostrar, não lembro o que era. Aí nós entramos, sabe? Eu entrei com meu pai pelo teatro, pelo fundo do teatro. Então eu tive o privilégio de conhecer o teatro pelos fundos, atrás da tela. Então tinha uma tesoura de telhado lá em cima, com aquela travessa, e meu pai brincou comigo e falou, olha lá, foi lá que aquele homem ficou pendurado ontem. Eu fiquei impressionado, porque naquela altura, eu olhava aqui para cima e falei, meu Deus, como que... Olha as coisas assim. Então isso marcou a minha... Tem gravado na memória essa cena aí do teatro visto por trás ali, atrás da tela, né? E as cenas, e os filmes que eu ia com meu pai. Assistir lá o seriado do Tim McCoy. Eu, em 75, eu tinha 17 anos. Aí eu fui no Cine P, lá na Zona Norte, assisti o Romeu e Julieta. Me apaixonei. Ali eu fiquei vislumbrado, chocado com aquilo, procurei, gente, que arte que é essa? Pronto, aí eu me entrei de cabeça. Na época o Cine Brasil
era um ingresso mais caro, que era o cinema no centro da cidade, da elite. Então, por questões econômicas, eu ia mais no Cine Rio Grande e no Cine P, porque os filmes eram lançados às sextas-feiras no Cine Brasil. Esgotado o Cine Brasil, ele ia para o Cine Rio Grande, que era o cinema mediano. Esgotado o Cine Rio Grande, ele ia para o Cine P. Então, por questões econômicas, os ingressos eram mais baratos. O Cine Brasil X, né? O Cine Rio Grande Y e o Cine P Z. Então, às vezes eu ia, mas eu também ia mais no Cine P por causa da minha amizade com o projecionista, o Júlio César Torquetti. Então a gente era muito próximo, a gente ficou muito amigo, é amigo até hoje. Então, os dois cinemas fecharam ao mesmo tempo. No dia 30 de janeiro de 83, o Cine Rio Grande e o Cine P fecharam as portas. E ficou só no Cine Brasil. Mas ele já estava decadente. Em 1983, ele foi colocado à venda. A Tribuna de Lavras estampou na primeira página: Empresa Cinematográfica União vende o Cine Brasil. Na época era 100 milhões de cruzeiros. Mas não houve ofertas e tudo, ele continuou capengando até 85, aonde eu entro. Vai começar a minha história com o Cine Brasil? Claro que após o fechamento dos dois, eu migrei para o Cine Brasil. Aí correu um boato na cidade: só o João pode salvar o Cine Brasil. Me procuraram, eu falei: me deem carta branca que eu vou salvar o cinema. Mas como é que eu tinha que salvar o cinema? Eu, como frequentador, eu já sabia todas as suas deficiências. O que estava errado ali. Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu fui nas companhias em Belo Horizonte. E eu chego nas companhias em Belo Horizonte, as companhias ficavam lá num prédio na Arão Reis. Então, todos os gerentes dos cinemas da região, porque Belo Horizonte atendia Lavras para lá, Uberlândia, Uberaba e todo o norte de Minas. Então, muitas cidades aí com muito mais habitantes que Lavras. E cidades de nome, não que Lavras não tenha nome, evidente. Então, só que eu cheguei lá, todos os gerentes desse cinema, dessas cidades, eram tudo aquela coisa, sabe aquela coisa que passa de pai para filho? Era tudo idoso, tudo velho. Aí chegou um moleque lá de 27 anos, mas que realmente sabia, eu entendia do assunto, que eu me dediquei, era 24 horas respirando cinema. Então a primeira coisa que eu fiz, algumas companhias, porque você, ao alugar uns filmes de uma determinada companhia, você compra lote, você não pega, eu quero o Senhor dos Anéis, eu quero Harry Potter. Não. Você tem que pegar, então, lote A. Então ali tem o filme carro-chefe. Tem mais alguns medianos e alguns que você nem vai exibir, mas você era obrigado a comprar tudo. Então, em 1985, Lavras não tinha contrato com a SIC, Cinema International Corporation, Universal, Paramount, vai olhando, Walt Disney, EMI. Então, a primeira coisa que eu fiz foi resgatar esse contrato. Então, para você ter uma ideia, Os Caçadores da Arca Perdida, de 81, foi exibido em 6 de janeiro de 1986 em Lavras. Você já imaginou? ET. O ET nunca passou em Lavras. Então, com isso tudo, com essa carta branca que eu tive, aí comecei a fazer outdoor no Cine Brasil, pintar faixas. A faixa ficava lá bem em cima da marquise. O Tônio saudoso, Antônio Sanobi, janela de Ribeirão Vermelho, ele pintava assim na porta, do vidro, que lembra? Era uma porta de correr, né? Vocês lembram? Era uma porta de correr grande. Ali fazia a pintura ali. Então, e divulgando. Mas como eu já era conhecido, muito conhecido, então as pessoas me perguntavam determinado filme. Então eu ia atendendo o gosto dessas pessoas. E assim foi. Agora, veja bem, eu salvei o cinema. Foram 11 anos. Ele vai só fechar as portas em 96. Não é isso? Nós tínhamos também aqui em Lavras um personagem interessante, que é o José Parga. É o Sozito. Sozito, que era ele era um senhor que recebia filmes da Embaixada Americana e passava aqueles documentários nas ruas da cidade. Então, quando tinha aniversário de criança, ele ia, fazia aquela sessão de cinema lá e tudo. Ele morreu em 1971. Outra pessoa que não pode ser esquecida é o seu Eurico. Ele trabalhava no Cine Brasil, ele escrevia o nome dos filmes nos vidros, lembra disso? Ele escrevia do lado de dentro e de trás para frente, escrevendo os nomes dos filmes.
ele era um artista plástico praticamente, desenhava, fazia tudo, ilustrava o filme. Era muito interessante também. Um grupo de jovens, lá para o ano de 1968, resolveu criar um cineclube. E eu fui escolhido como o presidente do cineclube, mas tinha a diretoria bem formada. Chamava Centro Lavrense de Estudos Cinematográficos, plagiando aquele quando vai filmar, aquele claque, né? Nós pusemos o nome de CLEC. E a primeira inauguração, na inauguração, a primeira exibição, nós tínhamos pedido Os Cafajestes. O filme, mandaram um filme italiano, Sedução da Carne, Senso, com Farley Grange e Alida Vale. Foi lá no Cine Aparecida. Na época, né, eu estava funcionando lá, se chama Oficina Aparecida. A casa estava lotada. E nós convidamos várias autoridades, inclusive as freiras do Colégio de Lourdes. Mas a hora que acabou o filme, uma das irmãs, a irmã Carmélia, chegou perto da gente e xingou até. Você não chama a gente mais para esse tipo de filme. Quer dizer, ela ficou chocada com o filme exibido. Se fosse Os Cafajestes, então acho que ela morria, né? Mas isso aí não quer dizer que a gente estava estudando, analisando o filme. Não é que a gente ia passar filme pornográfico, essas coisas. Esses filmes também, hoje em dia, tudo passa em sessão da tarde. Não era pornográfico, erótico. Erótico, era. Porque aí, veja bem, o filme... Pornográfico não existia. Não. Por causa da ditadura militar, o AI-5 foi extinto em 78. A abertura, assim, por exemplo, assim, uma revista que mostrava o nu frontal da mulher e do homem, março de 80. Os filmes pornográficos foram liberados em 1981. O precursor foi Coisas Eróticas, com o Asminit. Então, a partir de 81, foi uma enxurrada de filmes pornográficos. Então, quando eu entrei lá no Cine Brasil, para a gente salvar o cinema também, começamos com a sessão das 10 horas. Então, a gente exibia os filmes terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não tinha sessão das 10 horas aos domingos e às segundas. Agora, um fato interessante que aconteceu foi assim. E esses filmes tinham um bom público, assim, e já eram até, eu já conhecia todos eles que vez ou outra aparecia um diferente. Só que por domingo ter a missa e o jardim, porque ao sair de uma sessão, tipo assim, o filme lançava na sexta-feira, a estreia na sexta-feira no Cine Brasil. Então, quinta à noite, o Júlio César Torquetti, o projecionista, o faz tudo do cinema, ele fazia tudo, ia lá e trocava a tabuleta, porque o cinema tinha 8 placares, se você colocar o cartaz, 2, 4, 6, 8. Sendo que quase na porta da bilheteria ali na primeira ficava o filme do dia. O segundo era o filme que ia substituir o filme do dia. Então no domingo à noite a gente não colocava, porque o pessoal que ia frequentar São das Dez já ficava ávido para saber o que ia passar na terça. Mas por questões morais e religiosas, a gente não colocava o cartaz no domingo. Só era colocado na segunda noite, para que a população acordasse na terça-feira sabendo do que seria exibido. Então tem um filme chamado Que Delícia de Buraco. Antônio Meliante era, se você pegar novelas da Rede Globo, anos 70, você vai ver lá, diretor de fotografia, Antônio Meliante. Então, com o advento do cinema pornográfico, ele sai da Rede Globo e vai fazer filmes pornográficos, adotando o pseudônimo de Tony Mel. Antônio Meliante, Tony Mel. Vai escutando. Então, esse filme, Que Delícia de Buraco, era um cartaz indecentíssimo.
Colocamos isso na segunda noite. O cartaz era extremamente indecente. Porém, você tem que pensar o seguinte, tinha autorização, porque todos os cartazes de cinema, os lobby cards, são as fotos, tinha atrás o carimbo do Departamento de Censura e Diversão Pública de Brasília. E quando vinha as latas dos filmes, ali tinha toda a documentação pertinente. Ou seja, ninguém poderia reclamar. Nem o juiz de direito da cidade, o prefeito, nem o delegado poderia proibir, porque aquilo ali era um documento federal. Então, que delícia de buraco. Eu estou dormindo, porque eu trabalhava no Hotel Alvorada da UFLA à noite. O telefone em casa toca, João, melhor você correr aqui. Corri na porta do cinema, estava lá o João Sampaio, que já era advogado, estava o delegado, estava lá o Tião Vela, o Turco, a polícia, e todo mundo lá. João, você tem que tirar o cartaz. Eu não vou tirar o cartaz. Você tem que ir pensando também o seguinte, eu era mais novo, eu tinha 27 anos, a gente não tem a bagagem que a gente tem quando fica idoso. Eu era mais arrogante. E me deram carta branca para poder fazer para me poder trazer para o cinema. Então, ficou 1 hora de bate-boca, você vai tirar? Eu não vou tirar. Fui lá em cima, peguei toda a documentação, mostrei, mas esse cartaz é indecente. Eu falei, eu concordo, mas eu tenho que salvar o cinema. Eu não fui contratado para salvar o cinema. Até que ligaram para o Zé Geraldo. O Zé Geraldo me liga, fala assim, João, cede. Nós cedemos. Aí o Tônio Janela escreveu numa cartolina lá, hoje, às 22 horas, que delícia de buraco, censura 18 anos. 500 pessoas. Então aquela cartolina ali, toda essa celeuma toda levou o público para o cinema. Com esses filmes, eu pagava, ajudava a manter o cinema. Detalhe, e também, de vez em quando, eu trazia algumas coisas para ser exibido assim, tipo datas comemorativas. Então, em 1985, o cinema completou 90 anos, dia 28 de dezembro. Eu trouxe o Cidadão Kane, até então o maior filme do cinema de todos os tempos. Está na lista, é o top 1 da lista de todos os críticos do mundo até hoje, é o Cidadão Kane. Eu trouxe, por exemplo, O Ébrio do Vicente Celestino. Comecei a trazer filmes do Glauber Rocha. Exibi Cabeças Cortadas para 17 pessoas. Você acredita? 10 foram embora. Não aguentaram Cabeças Cortadas do Glauber. Mas eu me dava o luxo durante a semana. Então, às quarta-feiras, porque os piores dias da semana era quarta e quinta. Então, exibia-se, porque o filme era lançado à sexta, sábado, domingo, segunda. Então, a quarta e quinta exibia um filme menor. Assim, ia 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. Não, porque você tinha que cumprir o contrato com as companhias de cinema. Você me fala que quando fechou o Cinepê e o Cine Rio Grande? 30 de janeiro de 83. Lá na porta dos cinemas, o filme Mulheres, do Carlos Imperial, foi o último filme exibido no Cine Brasil, no Cinepê. Cine Brasil quando? O quê? Fechou. 12 de julho de 96. Então, a gente tem que lembrar que, além do cinema como instituição, nós precisamos também lembrar da produção audiovisual que foi feita aqui em Lavras. E tem alguns nomes que merecem ser lembrados. Um deles é do José Guimarães. Ele fez provavelmente a primeira filmagem aqui de Lavras nos anos 30. Essa filmagem, até recentemente, ela foi digitalizada, está até disponível na internet. E além desse filme, tem um outro famoso, que é um filme de 1947, que é do Medeiros Filmes. Parece que é um filme institucional da cidade de Lavras. Até o Ângelo, ele chamou atenção porque todo mundo conhece a primeira parte do filme, mas existe a segunda parte e o Ângelo até já chamou atenção, e aí a gente achou o filme integral, que a segunda parte mostra filmagens da Exposição Agropecuária de 1947. Tem também um filme de um casamento da Titina Menicousi, de 1942. É um filme interessante que mostra a fachada da igreja matriz e também o casal indo para tomar um trem lá na ferrovia. E um filme recentemente descoberto é um filme de 1963,
que foi o filme, gravado justamente quando Lavras comemorou 95 anos da cidade de Lavras. E naquele ano, o prefeito ele reinaugurou o sistema de bondes, que eram os bondes do Carone. Então, tem essa filmagem aqui. E muitos desses filmes, eles foram coletados, organizados pelo nosso amigo inesquecível Renato Liebeck. Então, uma homenagem merece ser feita a ele. Não sei se todo mundo sabe, mas um pouco antes dele falecer, ele estava empenhado justamente em organizar o Museu de Imagem e do Som de Lavras. O Renato ele tem um grande acervo de materiais iconográficos da nossa cidade, fotos antigas, filmagens, e ele estava coletando justamente esse material para ser organizado em forma de museu. E nós vemos pela internet, pelas redes sociais, que as pessoas gostam muito de ver as imagens antigas de Lavras porque evocam muitas memórias. Então é uma tarefa que foi iniciada, ainda não foi concluída, mas há de ser concluída porque é assim que nós preservamos a nossa história.